Nós vamos estar orando e recebendo o nosso irmão, pastor Fabiano, que nós convidamos para estar ministrando nessa quinta-feira, né? Ele já de prontidão, ele aceitou, né? Fico muito feliz, irmãos, do nosso irmão, aleluia. E oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós apresentamos, Senhor, o seu servo, o seu filho, Senhor, que está incumbido, Senhor, dessa grande responsabilidade que é ministrar a sua palavra, meu Pai. Como o nosso pastor Wellington sempre dizia, uma palavra pura e sem mistura. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor use ele mais uma vez, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, e fala, Senhor, com a sua igreja. Senhor, nós te pedimos, prepara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, estar ouvindo a sua vontade, Senhor, não aquilo que eu quero ouvir, Senhor, mas o que o Senhor tem para nos falar. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. A palavra está com nosso irmão, pastor Fabiano. Glória a Deus. Amém. Saudar a igreja junto aos irmãos. Amém. Os irmãos da terra, comigo sua Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 2. Louva a Deus pelo pastor Wilches, pelos espaços que a gente nos convidou, que o Senhor abençoando a vida dele, a família cada vez mais. Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 2. Vamos estar na palavra de Deus. Creio que Deus há de continuar nos abençoando essa noite. Se diz a palavra de Deus, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta onde eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazê-lo por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse o paralítico: Até digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12, eu apreciava essa leitura. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Podemos assentar, louvando e adorando a Deus. Queria essa noite meditar nesse texto durante os irmãos. Os irmãos sabem que Deus, pela bondade, tem me dado a oportunidade de poder estar trabalhando com os homens na região. E creio que um dos desafios da gente é poder incentivar, motivar e encorajar os homens como é importante servir e trabalhar para Deus. Aqui na igreja, a gente oficializamos um trabalho, acredito que os irmãos estão acompanhados através do grupo da igreja, com o título Escola de Homens Pregadores. Claro que a finalidade disso é levantar a Deus pela vontade, levantar homens que desejam ministrar a palavra. Então, mês passado, esteve com a gente aqui o pastor Eliazinho, falando um pouco sobre a importância de um homem se consagrar a Deus. Esse mês, o pastor Samuel Calisto esteve aqui falando para a gente como elaborar o sermão. O mês que vem, se Deus permitir, vai estar o evangelista Gustavo
falando um pouco sobre oratório, como se lidar com o público. E a gente sabe, irmãos, como é importante toda vez que alguém vai ministrar a palavra, ministrar de uma forma que a igreja entenda, seja abençoada e seja edificada. Então, quando vocês for orar, ore para que Deus levante mais homens, ore para que Deus abençoe mais homens, ore para que Deus possa abençoar a nossa alma. E a gente, quando fala de pregação da palavra, fala de pregador, a gente olha assim para a história do povo de Deus. O maior pregador que já esteve na face da terra, claro que foi Jesus Cristo de Nazaré. A gente olha para a história de Jesus, para a biografia dele. Jesus, com 12 anos, José e Maria levam ele a Jerusalém numa festa. E a Bíblia fala que quando Maria e José chegam ali, de repente Jesus começa a ministrar a palavra. A Bíblia fala que as pessoas daquela época, vendo Jesus com 12 anos ministrar a palavra, eles ficam admirados pela sabedoria e pela autoridade que Jesus pregava. Passado 18 anos, Jesus agora vai ter 30 anos de idade. Quando Jesus ele acaba de sair ali do Rio Jordão, passa por aquele processo no deserto 40 dias. A Bíblia fala que de repente Jesus começa a pregar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Você vê que Jesus, irmãos, tinha momento que ele pregava no barco, emprestava o barco de pescadores ali e ministrava a palavra. Jesus saía daquele barco, de repente ia para uma montanha, via um grupo de pessoas e ministrava: vós sois as luzes do mundo, vós sois o sal da terra, entrai pela porta estreita, edificai sua casa sobre a rocha. E conforme Jesus ia pregando a palavra, discipulando, orientando, ensinando, claro que as pessoas ficavam admiradas, a ponto de as pessoas quererem ouvir Jesus, querer estar próximo de Jesus. Você vê que esse texto que nós lemos, a Bíblia fala que Jesus vai para Cafarnaum, e Jesus vai para Cafarnaum, ele vai para uma casa. Todos os estudiosos, até no texto de João, falam que essa casa é a casa de Jesus. E quando Jesus entra na sua casa, imagina de repente entrando 4, 5 pessoas do lado, daqui a pouco mais 4, 5 pessoas do outro lado, daqui a pouco entra 10 pessoas, 20 pessoas. Imagina uma casa lotada de pessoas. Nós vemos aqui que aqui na casa, a porta não tinha como entrar e nem sair, porque havia muitas pessoas ali. Nós vemos aqui que em meio àquelas pessoas, havia pessoas críticas, que de repente estavam criticando. Havia pessoas trabalhando, porque eles vão levar um paralítico. Você vê que havia uma série de pessoas ouvindo Jesus, porém pessoas diferentes, com ideias diferentes, costumes diferentes, atitudes diferentes. A proposta nossa nessa noite, para meditar nessa palavra, ver como existiam pessoas diferentes, próximas de Jesus e ouvindo Jesus. Eu fico imaginando hoje, quem sabe uma reunião dessa aqui na igreja, e outras igrejas, quando as pessoas sentam para ouvir uma mensagem, é bem verdade que as pessoas muitas vezes são diferentes na ideia, na atitude, na direção. E eu queria essa noite pensar, meditar, ser abençoado aqui através dessa palavra, vendo que essas pessoas eram diferentes. Por que eu falo? Porque no versículo que nós lemos aí, fala que Jesus estava na casa ensinando. Repita comigo: ensinando. Está fraco, mas repita comigo: ensinando. Se Jesus estava ensinando, existia um grupo ali que gostava de aprender. Você acha que Jesus ia pegar de repente, sentar ou de pé na sala da casa, ensinar sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre a eternidade? Claro que existiam pessoas que gostavam de aprender. E como é importante eu e você gostar de aprender. Como é importante você falar: opa, como que eu posso ser abençoado nessa área? Como que eu posso ser abençoado nessa outra área? Como que eu posso ver a minha vida fluir desse lado, ser próximo do outro? Porque quando a pessoa gosta de aprender, você pode ver a vida dela vai para frente. Mas por outro lado, uma pessoa que não gosta de aprender, ela tem a tendência, a vida dela fica parada, ou muitas vezes até andar para trás e retroceder. Ali na empresa onde eu trabalho, durante o ano passado, até esse ano, eu tenho contratado muitas pessoas aí. E a gente muitas vezes se depara com
alguns colegas que começam a trabalhar com a gente, eu quero aprender, como que eu faço isso, como que eu posso me desenvolver naquilo. E você vai falando, você vai dando coordenada aqui, você vai dando direção ali, afinal você está trabalhando há muitos anos, então você sabe. Mas de repente tem outros ali que ele não fala como que tem que fazer, de repente você fala, faz assim, sabe o que ele faz muitas vezes? Parece que ele fecha os ouvidos dele, e ele quer furar do jeito dele, ele quer apertar do jeito dele, ele quer cortar do jeito dele, ele quer trabalhar do jeito dele. É bem verdade, irmãos, na maioria das vezes fura errado, aperta errado, corta errado, porque ele não gosta de aprender. Quantas pessoas que hoje, nos dias de hoje, não gostam de aprender? Você fala para ele, senta para aprender, ele fala, não, eu quero estar de pé. Ele fala assim, você fala para ele só, fecha a boca, porque Deus fez 2 ouvidos, uma boca, e dentro de abrir o ouvido, ele fecha o ouvido, ele abre a boca. Eu lembro uma vez que eu fui na igreja, um pastor, um colega meu, que trabalhava comigo na empresa lá, ele falou, vamos comigo lá um dia, lá, fazer uma visita na igreja, vamos. E eu fui, eu nunca me esqueço, eu sentado assim, na nave da igreja, e tinha uma irmã sentada ali na minha frente, ali, que não tinha como a gente não observar. O pastor, o irmão, está dizendo, fica de pé, aquela irmã sentada. Vamos sentar, aquela irmã sentada, fica de pé. Eu lembro que aquele culto, acho que ele ficou de pé mais umas 12 vezes, ali pro jeito culto deles, eu olhava umas 12 vezes de pé. E eu curioso, que eu vi que a irmã se mexia, eu falei, meu Deus, será que essa irmã está bem, está mal? De repente a gente curioso, deu uma olhadinha de lado assim, irmãos, deu de lado. Aquela irmã estava com o celular, ela era banco de madeira da igreja, tinha aqueles encostos assim, para você guardar a Bíblia, e ela estava com o celular dentro daquele vãozinho ali assim, ó, e ela ficava mexendo no celular, ficou 2 horas mexendo no celular. Eu assim, irmãos, como ser humano, falei, meu Deus, não acredito que essa mulher está na igreja 2 horas, e 2 horas no celular. Passado aquele culto, eu fui embora da minha casa, no outro dia, eu se deparei com essa velha mesmo, pastor. E o pastor falou assim para mim, Fabiano, o que você achou do culto? 10, bênçãos de Deus, cheio de graça, cheio de unção, cheio de palavra abençoada. Mas eu posso fazer uma pergunta, pai? Eu fiquei meio assim, ele falou que tinha uma irmã lá, ela ficou 2 horas só no celular. O pastor falou assim para mim, rapaz, nem fala dessa irmã, nem fala para mim, porque só de você falar para ela já traz uma angústia no coração. Essa irmã já está na igreja há alguns anos. E era, toda vez que ela vai na igreja, o irmão de repente está ensinando sobre ter paciência, sobre ter autocontrole, sobre de repente saber falar, saber ouvir, saber congregar, saber servir a Deus. E a irmã nunca está ouvindo o que o irmão está falando, o irmão está ministrando, está dizendo, eu pregando. E você vai olhar a vida da irmã nunca muda. A vida da irmã nunca vai para frente, ao contrário, ela vive em prejuízo, e também me prejudica na igreja, porque outras irmãs ficam bravas com ela, outros jovens ficam bravos com ela, outros irmãos ficam bravos com ela. Então, por aquela ideia dela que você quer aprender, ela prejudica a vida dela e prejudica a vida de outras pessoas. Eu fico pensando, olhando para essa questão de aprender, quantas pessoas hoje são assim também, por ela não aprender, muitas vezes ela se prejudicando e auto-prejudicando outras vidas também, porque de repente ela não muda o jeito de falar, ela não muda o jeito de pensar, ela não muda o jeito de viver, e muitas vezes ela erra aqui, faz outra pessoa errar ali. Mas essa noite, a proposta de Deus para mim em sua vida, você querer aprender, porque a gente olha a palavra de Deus, enquanto Moisés está liderando, Josué está lá aprendendo com ele, enquanto Elias está profetizando, Elias está aprendendo com ele, enquanto Jesus está governando, está trabalhando, está curando, os discípulos estão aprendendo com ele. E é bem verdade que chega um certo momento, Deus levanta o Josué, Deus levanta o Eliseu, Deus levanta os discípulos, porque quem senta para aprender na hora certa, Deus levanta para abençoar outras pessoas, irmãos. Você pode ver uma pessoa que gosta de aprender, Deus vai moldando ela aqui, vai transformando ela ali, vai lapidando aqui, vai ensinando ali. Daqui a pouco a pessoa está sendo não somente abençoada, mas ela está abençoando outras vidas. Eu quero dizer para você, Deus tem bênção para você, através de você, outras vidas serem alcançadas. Jesus está ensinando e tem pessoas aprendendo. Só que o texto ele é rico em conhecimento para passar por nossas vidas, porque fala enquanto Jesus está ensinando, de repente Jesus ele olha assim, ó, ele olha para o teto da casa e está sendo baixado um paralítico no leito.
Aquele momento para a ministração, para a reunião, porque Jesus viu uma pessoa descendo pelo telhado. E por que Jesus viu uma pessoa descendo pelo telhado? Porque por trás dos bastidores havia 4 homens trabalhando para que esse paralítico ouvisse Jesus falar. Repita comigo: trabalhando. A gente olha para a Bíblia, desde o primeiro homem que Deus criou, sempre Deus criou um propósito de trabalhar. Não foi assim que Deus falou para Adão: Adão, você vai dar nome para os animais. Adão, você vai lavrar a terra. Quando Adão de repente cai no pecado, o que Deus fala? Adão, você vai viver do seu suor. Então você vê Adão vivendo um período de perfeição, trabalhando. Quando o pecado entra na vida de Adão, Adão continua trabalhando. Você olha para a Bíblia, Noé trabalhando, Davi trabalhando, Neemias trabalhando. Você vê os discípulos trabalhando, o próprio Jesus trabalhando, porque Deus chamou você para trabalharmos. Esses 4 homens, eles sabiam que naquela casa Jesus estava pregando, e Jesus tinha poder de curar, libertar, operar milagre. Então esses 4 homens, ele falou: opa, nós precisamos levar alguém para ouvir falar, ouvir a palavra de Jesus. E esses 4 homens começam a trabalhar. Eu acho interessante que o escritor aqui, Marcos, se você ler depois de Mateus e Lucas, porque esses 3 escritores vão contar essa história, nenhum desses escritores dá nome para esses 4 homens. Esses 4 homens estão trabalhando para que uma vida venha a ser salva, mas mesmo eles trabalhando, eles não têm reconhecimento humano. A gente precisa entender isso. Quando você se propõe a trabalhar para Deus, seja através de tocar um instrumento, seja através de uma pregação, seja através de um grupo, seja através da evangelização, seja através de uma palavra no trabalho, a gente precisa entender que a gente não vai ter reconhecimento humano. É tão perigoso quando a pessoa não entende isso, acontece, ela fala: nossa, mas ninguém me elogiou, eu fiz tanto, ninguém me valorizou, eu me esforcei tanto, ninguém me honrou. E muitas vezes a pessoa para de trabalhar porque não tem reconhecimento. Eu fico imaginando uma quinta-feira dessa, quantos trabalhadores estão parados na obra porque não tiveram reconhecimento de repente da sua liderança, do seu grupo, muitas vezes da sua igreja. Quantas ferramentas hoje estão, quem sabe, entulhadas, estão lá engavetadas, estão paradas porque não tem reconhecimento. Mas esse texto ele nos fala que esses 4 homens, mesmo ninguém fala o nome deles, de repente eles veem o paralítico e ele fala assim: imagina eu conjecturando, existe uma casa ali, e se você for naquela casa, você pode ser curado. Se você for naquela casa, você pode ver um milagre. Se você for naquela casa, tem uma mensagem lá do céu. Eu imagino aquele paralítico aceitando a ajuda deles, de repente 2 pegam do lado, 2 pegam do outro, e eles vão com a maca. Quando eles chegam na casa, eles não conseguem entrar, porque a casa tem muita gente. Mas eles pararam, eles não pararam, aquela multidão não para eles, dá um jeito lá. De repente, pensando aqui, eles vão para um lado da parede, um sobe do lado, um sobe de outro, um começa a abrir a telha daqui, abrir a telha dali, e eles estão indo até o final do trabalho. Quando eles chegam no final, a Bíblia fala que Jesus ele olha para aquele paralítico e fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque quem trabalha não pode parar no começo, quem trabalha não pode parar no meio. Quem trabalha, quando surgem as dificuldades, as barreiras, as multidões, as perseguições, não pode parar. Se você começou a trabalhar para Deus e está se levantando uma dificuldade, uma barreira, quem sabe uma perseguição infernal, Deus fala para você essa noite: não para de trabalhar, porque através do seu trabalho tem vidas que vão ser alcançadas pelo poder, pela graça e pela salvação de Deus. Você não pode parar de trabalhar, eu não posso, nós não podemos parar de trabalhar para Deus. Nunca me esqueço da história da minha família. Meu pai e minha mãe se converteram, iam para a igreja, passa um tempo, meu pai falece, minha mãe continua indo para a igreja. Quantas das vezes, sexta-feira, eu lavando meu carro, arrumando som, opa, hoje, meu irmão fala: filho, você sabe que isso daí Deus não gosta, filho, Deus tem coisa melhor para você ir para a igreja. Eu não estava ouvindo para minha mãe, ia, passeio de outros lugares. Minha mãe ia para a igreja sozinha,
Chegava sábado novamente, lavando meu carro, chegava à noite, hoje. Ele falava: filho, não vai para esse lugar, vamos para a igreja, Deus ama você, tem um projeto da sua vida. E minha mãe foi assim, irmãos, durante vários anos, eu batalhando, até que chegou um certo dia, eu nunca me esqueço, eu gosto de contar esse testemunho. Eu estava um dia para jogar aqui no campo da Vila Maria, dentro do vestiário. Ia ser um jogo assim, muito de rivalidade, dois times assim, bem tradicional. Eu lembro que a rapaziada dentro do vestiário falava assim: hoje nós vai ganhar esse jogo. Nós ganhamos em futebol, nós ganhamos no grito, ou nós ganhamos na pancada. Nós vamos ganhar esse jogo. Eu lembro até hoje aquela euforia, aquela motivação, sabe, aquele entusiasmo, o coração pulava dentro do peito. E de repente eu lá mexendo na minha chuteira, no meião, dentro do vestiário, de repente veio uma voz no meu coração. Falava assim para mim: o que você está fazendo aqui? Aqui no seu lugar, eu não tenho esse projeto na sua vida. E conforme aquela voz ia falando comigo, irmãos, aquela emoção, aquela adrenalina ia indo embora, foi como uma faca entrando no coração, começou a ir embora. Eu comecei a sentir uma frieza naquele vestiário. Enquanto eu vi os colegas meus usando droga aqui, outros entusiasmados ali, outros encorajados ali, eu estava com uma geladeira naquele vestiário. Eu lembro como se fosse hoje, eu fui para aquele campo, queria correr aqui, correr ali, e de repente eu vi que não ia. Eu comecei a falar para o meu técnico: eu tira ele, eu falei: continua. E eu insisti em continuar até o primeiro tempo. Quando acabou o primeiro tempo, eu falei para o meu técnico assim: pode tirar, eu estou indo embora para minha casa. E quando eu fui embora para minha casa, eu cheguei em casa e falei: eu preciso ir para a igreja, eu quero ver a palavra, pegar no domingo. Isso há 15 a 16 anos atrás, eu não tinha costume de ir para a igreja. Aquele dia eu se armei, eu vim aqui para a igreja. Eu lembro que o pastor Carlos estava ministrando a palavra aquele dia, e o pastor ministrando sobre a salvação, sobre o arrebatamento, sobre a eternidade. Acho que tinha uma média de 200 pessoas aqui na igreja. No final da mensagem, o pastor Carlos falou assim: quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu saí do meu lugar em lágrimas aqui na presença de Deus, e Deus, pela bondade, começou a mudar minha vida, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus, irmãos. Minha mãe batalhou por mim, minha mãe trabalhou por mim. Isso quer dizer, continua batalhando, continua trabalhando, porque dentro de um tempo você vai ver salvação de pessoas que você está trabalhando para Deus. Continua buscando, continua se esforçando, continua jejuando, continua pregando, porque Deus fala essa noite: eu vou salvar pessoas através da sua vida. Continua trabalhando. Aqueles 4 anos começaram a trabalhar, mas no começo não teve resultado, no meio não teve resultado, mas chegou um certo momento lá na frente, teve um resultado. Jesus salvou aquele homem, não somente salvou, mas de repente ele falou assim: pega o teu leito, levanta e anda. Aquele homem deixou aquele leito e começou a andar, porque Jesus tinha uma obra na vida da pessoa, e a obra não ia parar pela metade, mas a obra ia ser completa, tanto por dentro como por fora. Continua a obra, porque a obra não vai parar, ela não vai ser pela metade, ela vai ser completa para a glória de Deus. Só que o texto também, ele nos fala que Jesus está pregando, está perdoando o pecado, e de repente naquela casa, alguns escribas, o que era escriba? Os homens escreviam na época lá os pergaminhos, para facilitar quem escrevia a Bíblia na época. Era considerado como fariseu, como doutor da lei. Era os homens que conheciam 613 leis de Moisés. Era homem conhecido, sabia sobre amar Deus, amar o próximo, guardar o sábado, servir a Deus. A Bíblia fala que eles, no pensamento deles, no coração, eles começam a criticar Jesus, a desacreditar de Jesus. Quem é esse para perdoar pecados? Eu acho interessante que Jesus conhecia o coração deles. Aí Jesus vai dialogar com eles. Qual que é mais fácil dizer? Filho, os teus pecados estão perdoados? Ou pega o teu leito e levanta ele? Você vê que Jesus está identificando um grupo de pessoas que estão somente para criticar. Eu fico pensando essa noite, como é terrível esse grupo, muitas vezes, como é terrível esse grupo que se levanta para criticar. Alguém está lá pregando,
alguém está cantando, alguém está tocando, alguém está evangelizando, alguém está fazendo alguma coisa em prol do reino, mas de repente se levanta um crítico. Não, você não pode. Ah, você não sabe. Ah, você não foi chamado. Você está fazendo errado. Como é terrível, irmãos, esse grupo de críticos. Os críticos geralmente vão se levantar, sabe por quê? Para muitas vezes parar alguém de fazer uma coisa porque eles não estão fazendo. Como é terrível esse grupo de críticos. Mas eu acredito que essa noite não tem grupo de críticos aqui. Porque a Bíblia fala que mesmo Jesus vendo aqueles críticos, Jesus não parou. Você vê que Jesus ele é perseguido pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas, mas Jesus estava lá pregando na praia, Jesus estava pregando lá na sinagoga, Jesus estava curando lá no cemitério, libertando, Jesus estava lá fazendo a obra de Deus, porque Jesus ele era um crítico, e ele não ficava dando atenção para o crítico, ao contrário, ele sabia que ele tinha uma obra ali, que a obra não podia parar pela metade, ele precisaria até o final. Se alguém está criticando você, se alguém está perseguindo você, Deus fala para você essa noite: vai até o final. Quem capacita, quem encoraja, quem fortalece é Deus, irmãos. Neemias, ele estava trabalhando, meu fraco Tobias Sanbalate, falaram assim: Neemias, desce daí, ó, desce daí, vem aqui com nós aqui embaixo, nós vamos ter uma conversa com você. Na primeira vez, Neemias falou assim: eu não vou descer. Eu estou na grande obra de maneira que eu não posso parar. Aquele Tobias Sanbalate, eles eram astutos, ele falou assim: Neemias, mandou um mensageiro, volta lá, fala para Neemias descer. Na segunda, Neemias falou: não vou descer. Na terceira, Neemias falou: não vou descer. Na quarta, Neemias falou: não vou descer. Neemias entendia, eu estou construindo os muros aqui, eu estou construindo os muros de Jerusalém, eu estou restaurando os portões de Jerusalém, e é uma obra boa, porque o povo vai ter segurança. Nenhum inimigo vai entrar aqui, quer dizer, o povo vai prosperar, o povo vai ser abençoado. E Neemias é um dos personagens que mostra na sua vida que ele não parou em meia crítica, em meia perseguição. Por isso não para, porque a obra que Deus tem na sua vida, ele é fiel para aperfeiçoar essa obra até o final de todos os tempos. Não pode parar, irmãos, não pode parar a obra. E para finalizar essa mensagem, existia um paralítico no texto. E a gente sabe, irmãos, que essa certa dificuldade limita a pessoa muito. Imagina que na época não existia tecnologia. Imagina conjecturando esse paralítico, ele não conseguia ir para frente, de repente não conseguia ir para trás, não conseguia ir para a direita, não conseguia ir para a esquerda. Imagina assim que é uma vida parada, uma vida estacionada, naquelas dificuldades que ele tinha, deixava que a vida dele fosse parada. Quantas pessoas hoje também, quem sabe, estão com a vida parada? Tenta ir para a direita, não consegue, tenta ir para a esquerda, não vai, tenta ir para frente, muitas vezes só consegue ir para trás. A vida da pessoa está uma vida estacionada, parada, a pessoa não consegue de repente desenvolver aqui, não consegue desenvolver ali, não consegue prosperar aqui, não consegue prosperar ali, e a vida está lá, está passando mês, está passando ano, está passando o tempo, e a vida da pessoa está parada. Mas me chama a atenção que essa noite, para partir para o final dessa mensagem, que esse paralítico ele tinha humildade. Repita comigo: humildade. Imagina aquele paralítico, de repente, ele vendo 2 homens de um lado e 2 homens do outro, estendendo a mão para ele: ó, pega na minha mão, pega na minha mão, que vai te ajudar. Se aquele paralítico não tivesse humildade, você vai falar: deixa que eu resolva a vida sozinho, deixa que eu faça sozinho, deixa que uma hora minha vida anda sozinho. Infelizmente, muitas pessoas não têm falta de humildade, sabia? Alguém chega para dar um conselho, alguém chega para fazer oração, alguém chega muitas vezes para ajudar em uma questão, a pessoa fala: deixa que eu resolvo sozinho, deixa que eu faço sozinho, deixa que eu dou um jeito sozinho, mas a vida da pessoa está parada. Eu fico imaginando esse texto, quantas pessoas, de repente, o ano passado a vida estava parada, esse ano a vida está parada, porque muitas vezes, não sei qual é a ideia da pessoa, se ela está esperando Deus vir pessoalmente para ela, porque ela não aceita ajuda de pessoas. Certa feita eu vi uma ilustração que falava assim que existia um homem que ele estava numa ilha,
pedindo ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E de repente veio o barco se aproximou da ilha, e aqueles homens que estavam no barco falaram assim, jogou a corda e falou assim para ele assim, pega na corda, nós vamos arrastar você aqui para o barco, nós vamos te ajudar, sua vida vai mudar. Ele falava, não é vocês que vão me ajudar, não é vocês que vão me ajudar. Aí aqueles marinheiros, outro marinheiro, falou, Pedro, vai te ajudar. Ele falou, não, fica aí. De repente eles foram embora, o barco foi embora. De repente veio um avião, lança não sei como que chama, aquela escadinha, sobe aí, nós vamos te ajudar, sua vida vai mudar, sua vida vai andar. E ele falava assim para aquele piloto, não é vocês que vão me ajudar, não é vocês que vão me ajudar, não. E a vida daquele homem, naquela ilha, mudou, a coisa ficou parada, ficou estacionada. Por quê? Porque aquele homem, não sei, ele queria que o próprio Deus viesse em pessoa, mas muitas vezes Deus não vem em pessoa, Deus levanta pessoas. E levanta pessoas da onde a gente imagina. Levanta pessoas que não são renomadas, não são conhecidas, muitas vezes não está na mídia, não tem 500 curtidas no Facebook, ninguém conhece a pessoa. Quem não se lembra de Namã estava leproso, imagina aquelas feridas cheirando mal, de repente a mulher olhando para ele, o corpo dele de uma forma desfazendo cada ferida, cheio de lepra. Mas de repente tem uma jovem lá na casa da Namã, não tem nome, muita gente não tem experiência, não tem muita questão na vida, mas ela fala, Namã, se você soubesse o profeta que tem em Samaria, Namã. Eu achei interessante que no começo Namã mostrou resistência, ele não aceitou o conselho daquela menina. Mas chega um certo momento que Namã fala, quer saber? Já que essa menina está falando, eu vou ir lá, e quando Namã vai lá, ele desce 7 vezes naquele Rio Jordão, os irmãos sabem que a pele dele é restaurada e se torna como uma criança. Aquilo que Namã agora não tinha condição de fazer, através do conselho da menina, ele toma a direção e Deus começa a reoperar uma grande obra na vida dele. Quando você nos acata o conselho, aceita uma ajuda, uma direção de um homem, de uma mulher, que Deus está colocando na sua vida, muitas vezes não é obreiro, não tem título, não é conhecido, mas você acata o conselho, pode ter certeza, aquilo que está parado começa a se movimentar para que o nome de Deus seja glorificado, irmãos. Se você sair essa noite, como essa palavra falou, trabalhando, aprendendo e aceitando ajuda, eu tenho certeza que as coisas da sua vida vai se movimentar de uma forma sobrenatural. As coisas vão caminhar de uma forma diferente. Alguma porta vai se abrir, alguma restauração vai acontecer, alguma cura vai chegar e no final o nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Você vê que o evangelista Marcos, ele é muito feliz em terminar no versículo 12, dizendo assim que as pessoas olham para aquele milagre e começam a glorificar, e de repente eles dizem assim, nunca ouvimos uma coisa assim. Você vê que foi uma coisa diferente que aconteceu naquela casa, naquele ambiente, foi uma coisa que surpreendeu as pessoas. Deixa eu deixar uma palavra profética para a sua vida. Deus vai operar algo na sua vida e muitas pessoas vão ser surpreendidas através da obra que Deus vai realizar. De repente Deus pode te levar em um lugar, Deus pode fazer alguma coisa, mas uma coisa eu tenho certeza essa noite, Deus está operando grandes obras em vida de pessoas que estão aqui essa noite, nessa casa de oração. Pessoas vão olhar para você e falar assim, eu nunca vi essa coisa que está acontecendo, esse resultado está chegando, essa obra está sendo realizada. Sabe por quê? Quando Deus entra na vida da pessoa, Deus entra para que o nome dele seja glorificado, irmãos. Sabe que você pode bater palma para Jesus por essa palavra? Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria agradecer a oportunidade de passar para o pastor Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus usou o nosso irmão para falar com você nessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus. De Deus, amém? Quero te convidar nesse momento para, né, irmãos, para a gente terminar o culto sem
Essa noite tem alguém que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus aqui nessa noite? Se você gostaria, faça um sinal com as suas mãos, nós vamos estar orando por você. Amém? Todo mundo aqui é crente? Louvado seja Deus. Então se põe em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo mais uma oração, agradecendo a Deus, como o nosso irmão Fabiano falou, né? Algumas vezes, irmãos, a gente é crítico, né? Algumas vezes a gente é crítico, e muitas das vezes a gente queima a língua da gente, né? Muitas das vezes Deus, Ele nos impressiona. Então, irmãos, muitas das vezes, em vez de a gente criticar, Deus, vamos pegar a melhor parte. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse povo, Senhor, que nesta noite se reuniu aqui para ouvir a sua palavra, para te adorar, Senhor, porque o Senhor é o único digno de louvor e de adoração. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor falou conosco, irmãos. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Pai, abençoa, Senhor, esse povo nesta noite. Que essa palavra, Senhor, continue ardendo nos seus corações, meu Deus. Sempre haverá, Senhor, pessoas que farão a diferença na vida de alguém. Muito obrigado, Senhor, por essa ministração. Que o Senhor venha, Senhor, continuar abençoando o nosso irmão Fabiano, a sua família. Senhor, continua abençoando, Senhor, este povo, Senhor, que nessa noite se reuniu nesta casa de oração. Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que foram preciosos para nós. Deus, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda assim suas mãos para cá nesse momento. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça conosco. E o mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Glória a Deus. Então, irmãos, está terminado.